No vídeo de hoje, iremos praticar questões envolvendo todo esse universo da variação linguística, porque é um conteúdo extremamente relevante, principalmente para você que irá realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá? Sou a professora Josemere Caetano, do curso Arte de Escrever, e separei questões maravilhosas envolvendo a variação linguística. Primeira questão é uma música, muito tocada aqui no Nordeste, caiu no Enem, e o enunciado pede para que a gente observe o seguinte: a letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza, aí você já marcaria essa palavrinha aí, singulariza, uma forma do falar popular regional é. Vamos para a leitura da letra da música. Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro, isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, que eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Aí ele segue dizendo: vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que estou aqui com alegria. Então é bem legal essa canção. E qual desses versos vai trazer essa singularização do falar regional aqui no Brasil? Isso é um desaforo? Na letra A. Diz que eu estou aqui com alegria? Na letra B. Vou mostrar para esses cabras? Na letra C. Vai, chama Maria, chama Luzia? Na letrinha D. Ou vem cá, morena linda, vestida de chita? Essa é uma questão super fácil, né? A gente vê bem marcada essa singularidade regional exatamente na letrinha C. Para esses cabras, né? Bem legal. O texto é construído a partir de uma determinada variedade linguística, representada por expressões típicas de uma linguagem oral, né, da oralidade, e o OIA, a gente vê que é da oralidade, né? O que é que a gente precisa verificar? Que a questão vai privilegiar a identificação de um vocabulário regional. Em determinada região se fala daquela forma. Então, para esses cabras, é típico falar de algumas localidades do Nordeste, né? O cabra da peste, é bem interessante. Vamos para a questão número 2 também do Enem, Círio Pocente, maravilhoso. O enunciado pede para que a gente observe o seguinte: Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto, entre aspas. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber o quê? Vamos ver o que é que Círio Pocente traz em relação ao domínio do português correto. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida, aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais de jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou dos seus colunistas. Então, o que é que a gente tem que verificar na visão de Círio Pocente? Qual é a tese que ele defende? Que não existe apenas um português correto. É porque o domínio da língua portuguesa implica saber descartar as marcas de informalidade do texto. O domínio da língua portuguesa implica reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. O domínio da língua portuguesa implica moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico, ou implica adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Ou, na letra E, implica desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados na escola.
que verdadeiramente Círio Pocente falou e está defendendo enquanto tese, de acordo com a leitura do texto. Fácil essa questão, na verdade. Ele defende que é necessário que a língua portuguesa adeque as formas dessa mesma língua a diferentes tipos de contexto e de texto. Faz-se necessária uma reflexão acerca dos conceitos de erro e acerto sob o ponto de vista da sociolinguística, porque para a gramática existe o certo e o errado. Para a sociolinguística, não há errado, há apenas a efetivação de um processo comunicativo. Então, temos que verificar essa adequação linguística no que diz respeito à informalidade. Questão número 3, também do Enem, Fernando Sabino, maravilhoso, as questões de hoje estão super legais. Então, a língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. Vimos isso na aula teórica. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que, vamos ver o que é que Fernando Sabino trouxe para a gente, em bom português. No Brasil, as palavras envelhecem, caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada, aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada hora, a cada momento, o que é que a gente verifica com essa renovação? Há uma parte do léxico que cai em desuso. Minha amiga Lili, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. O que acharam natural essa frase? Cuidado. Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Eu amo esse texto de Fernando Sabino. Então, de acordo com essa variação, toda essa variação, o texto vai exemplificar que característica da língua, o que é que vai ser evidenciado. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas? Ou será que Círio Pocente diz que a utilização de inovações no léxico é percebida na comparação das gerações? Será que o emprego de palavras com sentidos diferentes é o que ele evidencia? Ou a pronúncia e o vocábulo são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante? E, por fim, será que o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões? O que, de fato, Círio Pocente trouxe e que característica da língua será evidenciada? De acordo com a leitura do texto. Não é de acordo com o que vocês acham, de acordo com Círio Pocente. Exatamente as inovações. Ele traz vários exemplos disso no texto. A utilização de inovações do léxico é percebida quando a gente compara gerações. Então, é uma crônica, e é sobre essas inovações que ele vai trazer, como usar mulher no lugar de esposa, o defluxo no lugar de resfriado, bem legal. E a questão número 4 é outra canção, essa aqui é maravilhosa, Baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Novamente, a gente vai verificar palavrinhas dentro do texto. O Enem pede para que a gente verifique o seguinte: as marcas de variedade regional registradas pelos compositores Assom Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios e regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou léxico. Então, vejam como a língua muda e altera vários aspectos gramaticais, linguísticos e semânticos. No texto, é resultado de uma mesma regra. Vamos para a leitura do texto. Assom Preto. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assom Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar os olhos do Assom Preto, para ele assim, ai, cantar melhor. Assom Preto vive sorto,
mas não pode voar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. É forte a letra, não é? Então, quais são as palavras que vão resultar de uma mesma regrinha, de acordo com todos esses processos de variação linguística? A letra A diz que é a pronúncia das palavras vorta e vebe. A letra B diz que é a pronúncia das palavras talvez e sorto. Na letrinha C, a flexão verbal encontrada em furaro e cantar. Na letrinha D, redundância nas expressões cego dos olhos e matem fro. E na letrinha E, pronúncia das palavras ignorância e avoar. Rapidinho a gente encontra a letrinha B, porque a gente faz a associação do emprego do R. Vejam, tá bem similar, é a mesma regrinha, né? Em vez de talvez, talvez, em vez de solto, sorto. Então, é uma variedade regional de linguagem, essa canção. Todas essas variedades a gente verifica nas alternativas, só que apenas uma tem essa troca do L pelo R, como eu expliquei para vocês. Quinta questão da Unicamp, observem aqui que é uma questão que eu considero bem difícil. Ele fala que os excertos dos estudiosos da linguagem, que estão aqui presentes, né, Matoso Câmara Júnior, Camacho, Marcos Bagno, Orlandi Geraldi, todos os estudiosos da língua que foram reproduzidos, assinale aquele discurso que corrobora os comentários do post. Então, é uma questão que eu considero bem difícil, mas a gente faz uma leitura atenta e a gente observa qual a resposta correta. Unicamp. No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar um erro de português no título do filme, Que Horas Ela Volta?, revela a visão curta sobre como a língua funciona e justifica. O título do filme, tirado da fala de um personagem, está em registro coloquial. Que ano você nasceu? Que série você estuda? E frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Será preciso reafirmar, a essa altura do século XXI, que obras de arte têm liberdade de transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de um jornal ou um relatório de firma revela um jeito autoritário de compreender o funcionamento não só da língua, mas da arte também. Ele foi bem categórico. Qual desses comentários corrobora com o pensamento do texto? Na letra A, vamos ver o que Matoso Câmara Júnior falou. Numa sociedade estruturada de maneira complexa, a linguagem de um dado grupo social reflete-o também como suas outras formas de comportamento. Isso tem a ver com a afirmação do post? Vamos para a letra B. A linguagem exigida, especialmente nas aulas de língua portuguesa, corresponde a um modelo próprio das classes dominantes e as categorias sociais a ela vinculadas. Foi dito por Camacho, em 1985. Marcos Bagno, grande sociolinguista, ele disse que não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. E Geraldi, na letrinha D, disse que aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática, que nada mais é do que o resultado de uma longa reflexão sobre a língua. Conseguiram identificar o comentário que corrobora o que está dito lá no post? Só pode ser uma, minha gente, com certeza, o nosso sociolinguista Marcos Bagno. Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. Ele é um grande defensor da sociolinguística. Então, o texto é claro ao criticar os que indicam como erro o título coloquial do filme, como explicitado pelo filólogo e linguista mineiro Marcos Bagno. Questão número 6. Vamos, e Gabriel Pensador. Também caiu no Enem e a gente vai verificar as escolhas linguísticas feitas pelo autor. E essas escolhas vão conferir o que é o texto. Vamos para a leitura da canção de
Gabriel Pensador. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você pode, você deve, você crê. Não adianta olhar para o céu, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Uma crítica social, né, de Gabriel Pensador, como a maioria de suas letras. As escolhas que ele fez conferiram o que é o texto? Um caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet, um cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas, um tom de diálogo, pela recorrência de gírias, uma espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial, ou uma originalidade, pela concisão da linguagem. Questão muito bem elaborada pelo Enem. Só que eu só tenho uma resposta correta. E ela está exatamente nessa espontaneidade de Gabriel Pensador e pelo uso de uma linguagem do dia a dia, ou seja, uma linguagem coloquial. Então, nós poderíamos ficar em dúvidas em algumas dessas questões, mas o que é que a gente percebe? Que não há imagens metafóricas na letra, como é colocado na opção B, e que apesar de ter um tom de diálogo, né, não há tantas gírias, como mostra a letra C. E a letra D, já que se trata de um rap, ele vai ser escrito em linguagem informal. Finalizamos as nossas questões com algumas tirinhas bem legais, né, Chico Bento? Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. E aí a gente vê, né, toda essa linguagem formal, a linguagem da roça, essas simplificações linguísticas, né, lembra muito o Vícios de Fala de Eugênio de Andrade, né, para dizerem melhor, dizem melhor, e a gente vê isso bem na tirinha de Maurício de Souza. Outra, minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Aí Chico Bento diz, poxa, fez você madrugar? Coitado, bem legal, né? E essa daqui eu amo, né? As variedades regionais. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse tocaí, então, eles acabaram de criar uma outra variedade, né? A mandioca, o aipim e essa macaxeira passou a ser chamada também de toco pelas crianças. Bem legal. Isso aqui mostra a variedade de dia a dia, né? A língua evoluindo no dia a dia. Na Idade Média, vinha um cavaleiro com a dama, né? Prova que me ama, mata um dragão, 4 ursos e uma baleia. Na década de 1930, a menininha fala, prova que me ama, peça para minha mão em casamento para o papai. E nos dias atuais ele usa aqui, né, uma rede social que não está mais sendo utilizada, então essa tirinha também já caiu em desuso, né? Prova que me ama, coloca namorando no Orkut, aí depois passou para o Facebook, agora a gente já tem redes sociais como Instagram, Twitter, e a gente vê um exemplo prático de que a língua muda. Gostaram do conteúdo da aula de hoje? Pois bem, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, seguir as redes sociais do Arte de Escrever e aguardar os nossos próximos conteúdos que estão bem legais. Um beijo no coração de todos.